E agradecer, né? Que honra de estar finalizando a chamada só de gente fera. Live pesada, segure aí o seu 3G, o seu Wi-Fi, senão você termina caindo, viu? Pega a visão. Olha, a minha primeira pergunta é assim, não é nenhuma pergunta, é um questionamento. A gente entende que a gente está no período democrático. E a gente vai precisar fazer uma escolha entre votar sim para a primeira Assembleia do dia, às 8 horas da manhã, que é a Assembleia de Adequação do Estatuto. E que, para muitos, e para mim também, é a Assembleia mais importante do dia. Né? Gostaria que vocês falassem sobre essa Assembleia, né? E assim, é uma pergunta que eu fiz das vezes que eu fui na reunião presencial do Conselho, e é uma pergunta que eu reitero aqui. Por que essas assembleias, elas foram colocadas todas um dia só, e vocês não temem um baixo quórum, por exemplo, na primeira Assembleia, porque na segunda Assembleia é a Assembleia que todo mundo vai querer votar? João, vamos lá. Do ponto de vista do Estatuto, né, a gente precisa primeiro fazer esse enquadramento aí, né, essa divisão. Existe a questão estatutária, que é o futebol hoje é o carro-chefe do Bahia. Está no Estatuto do Bahia que o futebol é a modalidade na qual o Esporte Clube Bahia deve se dedicar, né, na operação, e tem lá todas as obrigações em relação a isso. Então, do ponto de vista do Estatuto, o Esporte Clube Bahia deve necessariamente, obrigatoriamente, operar, né, ter um time de futebol operando nas divisões, jogando, etc. Então, quando você tem uma proposta de SAF, ou seja, uma proposta de um investidor que diz, caso você constitua uma empresa, né, dentro dos moldes legais hoje do Brasil, de uma sociedade anônima do futebol, eu topo aportar tanto em determinado prazo, com determinadas condições, e se faz a proposta num modelo de contrato, né? Quando você recebe uma proposta dessa, você primeiro precisa adequar o estatuto para que o clube constitua uma empresa, o clube associação possa constituir uma empresa, que sim, essa empresa... Vai já foi SA. Oi? Uma SAF, que o Bahia já foi SA, né? Ele tem que constituir uma SAF. Não entendi, né? Ele tem que constituir a SAF, não uma empresa. Isso, exatamente. Ele já tem SA. Não, veja bem, eu estou falando dentro do processo da SAF, claro. O processo aquela SA já virou um esqueleto que a gente, inclusive, já debulhou, já dissecou na mesa lá da... né, meu irmão? Já está sepultado. E aí, enfim, nesse processo de SAF, você precisa que o clube constitua essa empresa, né, essa SAF agora, Sociedade Anônima do Futebol, para que, uma vez constituída, né, ela, a finalidade dela é operar o futebol, é ter o time de futebol, né, e aí sim, essa empresa terá vendida 90%, no caso do Bahia, né, e no caso das grandes SAFs que já foram realizadas, exceto a do Vasco, né, 70%, será comercializado 90% para esse investidor que fez a proposta, dentro das condições, né, do acordo de acionistas, etc., que a gente analisou todo esse tempo aí dentro do Conselho Deliberativo. Então, sim, essas duas etapas, elas são necessárias e elas precisam se obedecer essa ordem cronológica para que o processo seja concluído. Ou seja, primeiro se faz a adequação estatutária para que o clube possa constituir uma SAF e aí, num segundo passo, necessariamente nessa ordem, você possa, com essa empresa constituída, você aceitar essa proposta de um investidor que irá adquirir uma porcentagem, no caso aí, nosso, do Grupo City, 90%, que irá ser adquirido por esse grupo e, em contrapartida, ele terá uma série de obrigações de aportes financeiros, etc. Alguém mais vai complementar? Vocês podem interromper. Isso aí.
Na verdade, assim, só para explicar por que as duas assembleias foram no mesmo dia, né? Na verdade, ela estava prevista para o dia 29, né? Seria anteontem, se não me engano, e uma outra no dia 10. Só que o que aconteceu? Aconteceu o Unha Pintada Prime. Aqui os conselheiros sabem que a gente estava na reunião da Liga de Conselho. E aí, Leonardo chamou a gente, né? O presidente chamou a gente com urgência, porque a Arena explicou para a gente que não tinha como fazer a operação da Assembleia junto com a festa do Unha Pintada. E aí, a gente ficou sem a data. A data ficou bloqueada, a data da segunda Assembleia. Lembre-se que já tinha até edital na rua para a Assembleia do dia 29. Aí foi cancelado o edital, dia 29, e a gente teve que reunir para poder decidir uma data. E estava também naquela discussão de como seria a antecipação, né? Quanto mais antecipar, melhor. Só que a gente tinha 2 reuniões do Conselho previstas ainda e uma audiência pública. A gente não tinha como atropelar esse processo. Então, não houve como condensar essas datas. Tudo foi feito no prazo mais apertado possível e estatutário, claro, para que fosse realizada a data. Então, a única data que ficou disponível seria hoje, a partir de hoje, seria dia 1º. Só que no dia de hoje, por exemplo, não seria producente, não ia funcionar. Fazer uma assembleia de 1º e depois uma outra, depois do dia 10. Aí, a gente reuniu e falou assim, então foi o seguinte, tem a data do dia 3, bloquear a data do dia 3 e do dia 4, porque vão ser as datas que são necessárias. A gente vai ter que fazer uma coisa que a gente não estava querendo, no final das contas. A gente não queria botar uma assembleia de manhã, uma assembleia de tarde, porque havia o risco de a assembleia da manhã ter uma votação que não fosse uma rejeição e aí, né, comprometia a assembleia da tarde. Só que aí é bom deixar bem claro, né? Eu, por exemplo, sou igual a Neilan, inclusive tem que reiterar isso, porque nas redes sociais ontem foi uma festa, né? Voto pelo sim, e depois explico como cheguei a essa conclusão lá no livro. Mas a Assembleia do dia da manhã é mais importante do que a da tarde. Que a Assembleia da manhã que vai adequar o estatuto, como o Vicente falou, vai preparar o estatuto para recepcionar, para criar a SAF, para que o clube possa criar a sua SAF nas suas condições, certo? E de forma emergencial. É claro que, para o ano, a gente vai ter que fazer uma reforma muito mais ampla, uma nova reforma, super reforma, como foi de 2017, para poder adequar o clube à nova realidade. Mas a primeira assembleia seria no dia 29 e a segunda assembleia seria no dia 10, por conta da festa do Unha Pintada, o famoso Cleison que canta. A gente alterou para o dia 3. E aí teve que fazer uma assembleia da manhã e uma assembleia pela tarde. E todos esperamos que a assembleia da manhã tenha aprovação para que ocorra a da tarde. E a da tarde, assim, é do contrato do Grupo City. Leandro, a gente não pode deixar de comentar e deixar muito claro para o torcedor que a questão da primeira Assembleia é muito importante porque ela, inclusive, por ser uma reforma estatutária, ela requer um quórum mínimo de aprovação. Então, porque se a gente não conseguir isso, bater até na madeira aqui, não vai acontecer, a outra Assembleia perde sentido. Então, a importância dela é a questão do quórum também, que ela tem que ter pelo menos 2/3 dos votos apurados favoráveis. Então, é importantíssimo que o sócio-torcedor participe e faça o seu papel de querer o crescimento do nosso clube. Então, a gente tem que ressaltar isso também, da importância da primeira Assembleia, porque ela existe um quórum. Assim, o segundo, não. A maioria simples, a gente já alcança e já pode se transformar numa SAF. Mas a primeira é muito importante, a participação do torcedor. Fernando Neilan deve estar na reunião, lembra que a gente pensou em antecipar até mais tempo, né? A gente até pensou em antecipar ainda mais. No caso, seria para, se não me engano, semana passada. Só que teve um problema que tinha reunião do Conselho dia 21. Aí não teria o prazo de 10 dias para poder fazer o edital das assembleias de amanhã, de sábado. Uma outra pergunta, Oswaldo deixou algo bem claro, e aí eu vou aproveitando para tirar minha dúvida, pedindo para você que está aí no chat, por favor, deixa o like, se inscreva, compartilhe e faça a sua pergunta. É importante você
qualquer dúvida que você tiver, o momento de tirar é agora. Eles vão responder todas as perguntas e eu vou ser o mediador dessas perguntas para tirar todas as dúvidas e sanar as suas dúvidas. Essa é uma coisa antes aqui, só para lembrar a galera de deixar bastante like nessa live e também, quem puder, né, claro, contribuir com Superchat, com Pix, também aqui para fortalecer o trabalho aqui do canal. É importante que a gente para continuar comprando equipamentos, continuar melhorando a qualidade dos vídeos. Oswaldo falou uma coisa que deixou-me preocupado e que traz a mim como é que eu posso dizer? Me deixa encucado. Fala-se de quórum mínimo para poder votar. Como é isso? Como é que funciona isso? 2/3. É 2/3 de quem vota ou de quem já votou, por exemplo. Se votarem 10, tem que ser 7 votos para sim, 3 para não? Como é que funciona isso? Exatamente isso que você falou, João. O quórum 2/3 de quem participa e de quem vai votar. Não é um quórum em relação a 2/3 de sócios que estão disponíveis a votar, e sim aqueles que vão pegar lá e vão votar. E nesse ponto eu queria até lembrar, o sócio que ainda não recebeu o SMS do Bahia, entrar lá no site de sócios, eleições, e trocar a senha, solicitar nova senha, trocar a senha para sábado, que eu gostaria de aproveitar e complementar isso. As duas votações podem ser online, então você tem a mesma senha para as duas votações, pela manhã e pela tarde. Então, os 2/3 é 2 participantes. Lembrando, Fernando, que mesmo quem for a Fonte Nova não vai votar no papel, ele vai entrar no computador, no aplicativo, então assim, não vai ter essa de você ir para a Fonte Nova, votar lá no papel para depois, não. O voto seu na Fonte Nova, ou em casa, ou no tablet, é a mesma força, é o mesmo, a mesma plataforma que você vai acessar. Só se alguém não souber, quiser uma ajuda aí na Arena, alguém vai estar pessoas disponíveis para ajudar. Mas não vai ser via... Além da festa que o clube vai promover para receber esse sócio lá de braços abertos, né, meu irmão? Que é muito importante. Vai ter um suporte lá, entendeu? Vai ter um suporte técnico. Então, quem tiver dúvida, vai aparecer muito as votações, uma votação que teve na votação de Marcelo Santana, se não me engano. Né? Vai ter o tablet lá, a pessoa vai acessar o site pelo tablet e votar pelo tablet. Eu confesso que eu vou votar de casa, viu? Vou fazer as 2 votações de casa e fechou lá. Vou passar rapidão aqui pelos